por causa do sacrifício de Cristo, nós temos livre acesso a Ele, né? Porque Ele foi aquele maldito madeiro e pagou uma dívida que era nossa. Então, cantemos isso, louvemos ao Senhor. Isso é uma confissão, livre irmãos. acesso. Isso é uma confissão do que nós somos e como nós dependemos do Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de estarmos vivos e podermos glorificarmos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo, por todos os livramentos que Tu tem nos dado. Ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua palavra nesta noite, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. E vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, versículos que eu de vez em quando cito aqui. Hoje temos poucos irmãos aqui, e que eu saiba não há nenhum feriado ou qualquer coisa assim, para os irmãos terem viajado, como normalmente acontece nos feriados. Mas os que estamos aqui, vamos prestar bem atenção. Não somente hoje, mas todas as vezes em que a mensagem do Senhor é apresentada, vamos prestar bem atenção. Diz assim esses 3 versículos: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, meus filhos, nós já vimos, quem sentou aí antes e leu a mensagem do boletim, planejando a vida com Deus, e na mensagem aqui nós estendemos um pouco o título para planejando uma vida feliz com Deus. Então, olhem só, irmãos, há um programa de esportes, de vez em quando eu assisto, 12:00, 13h, em que a apresentadora tem uma mocinha que às vezes é ela que apresenta, e toda vez que termina o programa, quando é ela que apresenta, ela sai dizendo: vamos ser felizes, e vai embora. Parece uma coisa bacana, né? A mocinha chamar a gente, todo mundo, para ser feliz.
Mas o que é que aquela moça sabe sobre o que é ser feliz? E nós, o que é que nós sabemos sobre isso? Qual é o nosso plano para ter uma vida feliz? Como é que nós fazemos esse plano? Muito bem, irmãos. O que temos visto e ouvido em mensagens, em igrejas e em televisão, vocês sabem disso, eu lembro de vez em quando isso, é no sentido de fazer com que os ditos crentes, os ouvintes, a plateia, fazer com que eles se sintam bem aqui na terra. É isso que a igreja faz, no geral. Tentar fazer com que as pessoas se sintam bem aqui na terra. Incentivando-os a desejar e a querer ter as coisas boas desse mundo. Riquezas, por exemplo. E o que é pior, afirmando que isso são bênçãos de Deus. Ter as coisas, conseguir as coisas, são bênçãos de Deus. Ainda afirmam isso. Pois bem, tais mensagens são falsas, claramente enganosas, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui. Essas mensagens estão totalmente contrárias ao ensinamento do apóstolo João, aqui nesse texto que nós lemos. E esse texto que João falou aqui, ele está com base no que ele aprendeu do Senhor Jesus, nós sabemos disso. Lá em Mateus 6, de 19 a 21, o Senhor Jesus disse isso. Não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra, sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, tesouro no céu, onde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba, nem a ferrugem corrói. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Palavras do Senhor Jesus, e foi com base nesse ensinamento de Jesus que João ensinou isso aqui. Não queiram ter as coisas do mundo, porque quem quer ter as coisas do mundo, concupiscência das carnes, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não tem o amor de Deus. Essas palavras do Senhor Jesus que ensinou a João, essas palavras de João para a igreja, isso serve ou não serve? Pelo que a gente vê, não serve. Vai servir no dia de juízo. Como nós lemos, irmãos, o amor às coisas do mundo, como João diz aqui, é exatamente a evidência da ausência do amor de Deus na vida daquela pessoa. E como João afirma aqui, é evidência de uma vida sem Deus. É evidência da vida de ímpios. E não vida de crente. E não vida de crente. Atenção, meus filhos. Amor às coisas do mundo, prova de que não tem Deus na sua vida. E isso acontece na vida de ímpios. Quem tem Deus não é assim. Os ímpios é que planejam as suas vidas, movidos pela concupiscência da carne, como o homem diz aqui, pela concupiscência dos olhos, como o homem diz aqui, que leva à soberba da vida. Atenção, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos são apenas desejos. São apenas desejos pecaminosos, digamos assim. A soberba da vida já é a prática dessa vida pecaminosa. Você já conseguiu ter as coisas que você quis, ou está conseguindo. Já é a prática, a soberba da vida. E essa pessoa está buscando felicidade nas coisas do mundo. Isso é um ímpio. Não tem o amor de Deus. A igreja é cheia de gente assim. Essa aqui, qualquer uma. Meus filhos, lá em Mateus, também na sequência, Mateus 6, 24, Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Lá no versículo 24, a gente falou ainda agora aqui, de 19 a 21, no 24 ele diz isso, não se pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou as riquezas. Convém pontuar
que esses desejos ímpios, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, uma vez satisfeitos esses desejos, é só desejo. Sim, uma vez satisfeitos, eles evoluem. Já não basta, aí eu já quero mais. A concupiscência da carne e dos olhos já quer outra coisa. Não tem freio, isso não tem fim. Aí gera a ansiedade. Eu tinha um carro tal, eu quis ter o carro tal, agora tenho. Então agora eu quero ter o carro tal, agora tenho. Aí eu quero ter outro carro tal, ou a casa, ou seja lá o que for. Não tem fim isso. É uma ansiedade que adoece a alma. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida dessas pessoas ansiosas passa a ser uma espécie de agonia. Ele quer ter, ele quer ter. Passa a ser uma espécie de agonia, porque sempre lhes faltará alguma coisa. E esse algo que lhes faltará sempre é maior do que todas as coisas que ele pode querer nesse mundo. É exatamente o amor de Deus que ele não tem. Lembra? Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois é. Você pode até conseguir o mundo todo. Não vai dar certo. Você vai querer ter Marte, que nem o pessoal está querendo viajar para Marte, aí não sei para onde. Tudo isso que Estados Unidos, esse povo rico aí faz, é falta de Deus. É só isso, falta de Deus. O dinheiro gasto numa loucura dessa para achar a vida fora, poderia ser gasto para tratar a vida aqui na Terra. Não era para ter nenhuma cidade sem saneamento no mundo, na Terra. Não era para ter nenhum menino com fome fora da escola. Se gastasse esse dinheiro, procurando vida fora da Terra, na vida que tem aqui na Terra. Mas não consegue fazer isso, por quê? O amor de Deus não está neles. Tem sempre que criar, que inventar alguma coisa. Conforme o texto que nós lemos, irmãos, o apóstolo João, com base no ensinamento que ele recebeu de Jesus, nós vamos citar aqui algumas vezes, ele diz isso: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Prestem atenção, irmãos, prestem atenção, ninguém cochile. Qual é a dificuldade de interpretar isso? Alguma dificuldade? Alguém não tem estudo suficiente para não conseguir interpretar um negócio desse aqui? Qual é a dificuldade? Então, como entender um crente daqui, da nossa igreja ou de qualquer uma, que vive atrás das coisas do mundo? Só falta matar e morrer por isso. Seguindo um plano de vida totalmente ímpio, de pessoas que não têm Deus na sua vida. Desconsiderando claramente a palavra de Deus. Para que serve isso? De vez em quando eu faço essa pergunta aqui, eu mesmo respondo: para nada. Vai servir no dia de juízo. Crentes que vivem alimentando a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, pecados que evoluem e se materializam na soberba da vida, como o homem diz aqui. Detalhe, uma vida supostamente feliz, é isso que ele está buscando. Uma vida supostamente feliz. Vamos ser felizes, uma mocinha diz. Mesmo deixando em segundo plano, em quase todos os casos, se não na totalidade, deixa em segundo plano a própria família. Detalhe, pela qual ele diz que está lutando. Ele está lutando pela família. O cara é médico. Vive, é médico, é não sei o quê, é doutor, é empresário, sei lá o quê. É pela minha família. É exatamente a família que ele não dá atenção nenhuma. O cônjuge não dá a atenção que o outro precisa e merece e que ele deveria dar por ordem de Deus. Os dois negligenciam o ensino aos filhos, achando que lhes dando as coisas do mundo, eles vão ser felizes. Está tudo bem. Consequentemente, eu preguei um dia uma série de sermões aqui sobre igreja. Consequentemente, como a igreja é formada pelas famílias, o que é que acontece? A igreja também fica para segundo plano, terceiro, quarto, quinto.
Qualquer motivo é motivo para não vir para a igreja. A comunhão dos irmãos não tem valor nenhum. O estudo da palavra de Deus não tem valor nenhum, já que qualquer outro motivo se sobrepõe. Qualquer outro motivo. E não percebem que este é um ensino prático que estão dando aos filhos. Um ensino prático de uma vida sem Deus. E ele está ensinando seus filhos no dia a dia. 10 anos, 12 anos, 16 anos, 20 anos. Ele está ensinando desde pequenino o filho. Não tem importância nenhuma chegar atrasado na igreja, não tem importância nenhuma não ir. Qualquer motivo, qualquer coisa. Vamos ver, botaram um coelhinho da Mônica lá no busto de Tamandaré. Vamos, hoje à tarde a gente vai lá para olhar o coelhinho da Mônica. Pronto, é suficiente para não vir para a igreja, um negócio desse. Por exemplo. Não percebem que buscando as coisas do mundo, eles estão mostrando aos filhos como é a vida de um ímpio, que não tem o amor de Deus, mas é crente. Eu sei, irmãos, que é possível que alguém aqui, mesmo dos que estão aqui dentro, já esteja pensando, isso é com fulano. Isso é com fulano. Irmão, normalmente nós não enxergamos os nossos pecados, a gente enxerga nos outros. Normalmente, nem de longe a gente quer admitir que o que o pastor está dizendo é comigo, na minha casa é isso, nem de longe, é muito difícil. É muito difícil enxergar que esse pecado está nas nossas vidas, está nas nossas casas, está nas nossas famílias e, consequentemente, está na nossa igreja. Obviamente e obrigatoriamente. Veja porque eu insisto tanto no ensino da palavra, e insisto tanto em lembrar o quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, porque somos miseráveis pecadores. Remidos sim, mas continuamos pecadores. Precisamos da graça de Deus para nos conduzir pelo ensino da sua palavra. Não tem outro jeito de ser crente. E por que a gente não liga para a palavra de Deus? Qualquer coisa é motivo para não vir para o estudo, para não vir para a igreja. Pois é. Isso é exatamente a evidência de uma vida sem o amor de Deus. Nós precisamos do estudo da palavra para planejar uma vida feliz com Deus, para ensinar aos nossos filhos. Quantas vezes eu repito isso aqui, eu já disse, todas as mensagens, todos os ensinos bíblicos, todos os estudos, toda escola dominical, eu falo esse assunto. E sei que não muda nada na vida de vocês, na vida da casa de vocês. Mando mensagem para os meninos, estudem a lição de vocês. Eu digo para eles lá, cobrem dos pais de vocês, que eu sei que eles não ensinam. Vocês não são mentiras sabidos? Não é tudo sabido, com o smartphone na mão o tempo todo, sabe mais que o pai de vocês? Então cobrem dele, papai, cadê? Cadê o senhor aqui para me ensinar aqui que o pastor cobra lá? Cobrem deles, que eu sei que eles não fazem. Hoje eu perguntei, meu filho, eu mandei ontem, estudem a lição. Hoje eu perguntei, meu filho, você leu? Não minta. Quando eu vi que ele ia mentir, eu vi que ele ia mentir. Quando eu perguntei, ele ficou, não minta. Você estudou a lição? Que coisa triste. Que coisa triste. Irmãos, todos nós, em alguma medida, somos culpados do pecado da soberba da vida. Pecado materializado e revelado nas nossas atitudes. O que é que você busca? O que é que você fala? O que é que você demonstra? É isso, não tem como. A gente vê, todo mundo percebe, não adianta não. Depois que nós somos induzidos por desejos pecaminosos, que o homem aqui chama concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, vemos as coisas do mundo e queremos ter as coisas do mundo. Porque isso nos dá uma sensação de poder, uma sensação de independência. Eu consegui, eu tenho, eu comprei, eu venci. E ainda afirma que tudo isso é bênção de Deus.
Porque foi isso que ele aprendeu na igreja. Que conseguir as coisas do mundo é bênção de Deus. A Bíblia diz o contrário. Você já tinha ouvido falar isso? Não. Pois é, está na Bíblia. A igreja só diz que é bênção de Deus. Você conseguir as coisas do mundo é bênção de Deus. É o contrário do que a Bíblia diz. Queremos, irmãos, ter glória por mérito próprio. Eu dei consultoria, na época que eu fui consultor numa empresa, e o homem eu me lembrei de Nabucodonosor. Eis a grande Babilônia que eu fiz para a minha glória. O homem dizia isso da empresa dele, era uma super empresa. E eu olhando, digo, meu Deus do céu. Quando o homem completou 51 anos de idade, teve um infarto fulminante e morreu. E agora? Como Jesus disse, o que tu acumulaste aí, para quem? Para quem fica? Para quem é isso aí? Então, meus filhos, mesmo afirmando que tudo é bênção de Deus, na verdade, desde a concepção do seu plano de vida, para ser feliz tendo as coisas do mundo, Deus está ausente. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que move a sua vida? É ter as coisas, é ter as coisas, é ter as coisas, é ter as coisas, é ter as coisas. Pois é, você não tem Deus. Embora você tenha aprendido isso nas igrejas a vida inteira, que Deus vai lhe abençoar para ter as coisas. É o contrário. O ensino de Deus é exatamente o contrário disso. Preste atenção, irmãos. Quando João nos diz que quem ama o mundo não tem o amor do Pai, é isso que ele diz aqui, ó. O amor do Pai não está nele. João nem falou o amor de Deus. Ele falou o amor do Pai. O que é que João quer nos lembrar aqui, meus filhos? Ele quer nos lembrar, ele está escrevendo aqui para a igreja. Ele quer nos lembrar a nossa filiação a Deus. Ele quer nos lembrar que Deus, em Cristo Jesus, nos adotou como filhos. Nós somos filhos de Deus. Ele está nos lembrando que, como filhos, portanto, nossos desejos não mais devem ser pelas coisas do mundo, e sim fazer a vontade do Pai que nos adotou. Ele não é nosso Pai, Ele não é Deus, Ele não sabe todas as coisas, Ele não está dizendo o que é que a gente tem que fazer. Quando João nos diz que a soberba da vida não procede do Pai, porque tudo o que há no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, isso por enquanto é desejo. Eu vi e eu quero, né? Só que isso aí vira a soberba da vida. Quando você tem, eu tenho. Eu comprei, eu consegui. A soberba da vida. Ele está dizendo aqui que, quando João nos lembra disso, que é soberba da vida, ele nos está lembrando que o amor do Pai não está nesse negócio. Ele está lembrando palavras que o Senhor Jesus deu, tanto aos que obedecem, quanto aos que não obedecem. Vocês sabem que Jesus andava com seus discípulos, e uma súcia, uma corja de legalistas, fariseus atrás dele, perturbando o tempo todo. Uns consumidores de milagres, e outros querendo pegar ele o tempo todo. Exatamente os pastores da época, os doutores da lei da época. Então Jesus diz assim para eles: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Esse João está dizendo, o amor do Pai não está nele. Então, pronto, peraí, eu sou filho. Se eu estou atrás de coisas que Deus diz para eu não estar, eu tenho que rever isso. Eu tenho que fazer o que... Então, quem é do Pai, ouve as palavras do Pai. Aí, por causa dos bacanas lá atrás dele o tempo todo, ele acrescenta: por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. É isso que João está nos lembrando aqui. João nos faz lembrar que os que amam as coisas do mundo não têm o amor de Deus. Por isso não dão ouvidos à palavra de Deus. Como Jesus disse,
por isso não me dais ouvidos, porque não sou de Deus. Aqueles que querem as coisas do mundo não têm o amor do Pai. João está dizendo a mesma coisa que Jesus disse. Os que amam as coisas do mundo são os que não dão ouvidos à palavra de Deus, porque o amor do Pai não está neles. Aí nos 3 versículos que nós lemos aqui, irmãos, terrivelmente negativos os 3, a última parte do 3º versículo é positiva. Só ela. A última parte do 3º versículo é positiva. Aí João nos faz lembrar, de forma maravilhosa, que a primeira frase de Jesus lá, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João nos faz lembrar, portanto, que os salvos sabem, ou devem saber, que o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Ele diz aqui, não ameis o mundo. Isso é concupiscência da carne e dos olhos, isso passa, o mundo passa. 17a, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. O mundo passa, como é que você vai se prender nisso que passa? E deixa passar também uma vida com Deus desde aqui, que é o que garante a sua vida eterna lá. Se não tem vida com Deus aqui, você não imagine que vai ter vida eterna com Deus no céu. Isso é totalmente insensato imaginar isso. Os salvos devem saber que o seu destino é a glória eterna com o Pai, que é o versículo 17b, o finalzinho, tudo que ele diz no início é mostrando quem é o ímpio e para onde é que ele vai, e por que ele vai, por que ele age assim. Aí a última parte do versículo ele diz, porém, diferente de tudo aquilo para trás, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que diferença de tudo que ele disse antes aqui. Tudo que ele disse antes foi de forma negativa, mostrando o lado errado. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. Por isso, irmãos, os salvos, na última partezinha de tudo que foi dito aqui, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem tem o amor de Deus é filho de Deus e, como filho de Deus, vai ser obediente ao Pai, que o salvou e o adotou em Cristo Jesus. Obediente à sua palavra. Para obedecer à sua palavra eu tenho que saber. Para saber eu tenho que estudar. Eu vivo lembrando para vocês essa sequência lógica. Para eu obedecer às ordens de Deus, o meu Salvador, meu Senhor, meu Pai, eu tenho que saber quais são as ordens dele. E como é que eu vou saber? Estudando a sua palavra, porque a sua palavra, as suas ordens estão na sua palavra. O que é que as igrejas ensinam? Qualquer uma é a ter as coisas do mundo, que isso é bênção de Deus. Pois é, ao contrário do que a Bíblia diz. É viver bem aqui na terra, pois é ao contrário do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que os crentes vão ser perseguidos por causa do nome de Jesus. É isso que a Bíblia diz o tempo todo, em todo lugar. Portanto, irmãos, nestes versículos tão terríveis para quem ama o mundo, para quem busca as coisas do mundo, e tão maravilhosos para quem ouve a palavra de Deus e obedece à palavra de Deus, João nos lembra que uma vez salvos e adotados como filhos em Cristo Jesus, agora a nossa vontade tem que estar em harmonia com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada na sua palavra. É o nosso Pai querido. Então, aquele que é de Deus, o amor de Deus está nele, e ele, em obediência a Deus, permanece no seu amor, como foi falado na mensagem passada, que Jesus disse lá em João 15:10, nós lembramos isso aqui. Meus filhos, nós temos um exemplo, eu gosto de lembrar para vocês essas coisas, nós temos um exemplo na Bíblia, de como esse pecado é poderoso. Esse não, qualquer um, mas em especial esse. Como nós precisamos da graça de Deus, do poder de Deus. E o poder de Deus está aqui.
Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos. Então, irmãos, hoje de manhã eu falei isso para os meninos. Quem estava na aula de manhã sabe que eu falei isso. Eu vou ler para vocês aqui um pedaço, uma partezinha. Prestem atenção. Sabe quem é o personagem desse negócio aqui? O grande rei Salomão, um homem ungido pessoalmente e especialmente pelo Senhor Deus para ser o pastor de Israel. Resolvi no meu coração, Salomão foi dominado por esse pecadozinho, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regando-me contudo pela sabedoria, e olha que ele permaneceu com sabedoria, imagine, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo da terra, durante os poucos dias da vida, debaixo do sol, aliás. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim, soberba da vida, casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, tudo soberba da vida, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque que eu plantei, árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, que são as mulheres e mulheres. Todo mundo sabe que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Está lá em Reis contando isso. Engrandeci-me, soberba da vida. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Perseverou a minha sabedoria, imagine. Tudo quanto desejavam meus olhos, concupiscência dos olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava em todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, meus filhos, a soberba, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida dominou Salomão. Um homem ungido especialmente por Deus. Imagine se não vai dominar você. Eu quero ter isso, eu tenho, independência de Deus, poder, soberba da vida, eu tenho, eu comprei, eu fiz, eu não sei o que, ou vamos dizer que eu, para mim. Portanto, meus filhos, João nos lembrou aqui, que uma vez salvos, Salomão, no final do livro, nos 2 últimos versículos do livro de Eclesiastes, extremamente negativo o livro, pessimista, ele diz o que é que interessa, exatamente, ouvir a Deus, as palavras de Deus e obedecer. É só isso que interessa. O resto que eu falei para vocês lá para trás, serve para nada. Serve para nos mostrar como é que a gente vive errado. E não deve viver. Então, irmãos, agora a nossa vontade precisa estar em harmonia com a vontade de Deus. Ele é o nosso Pai e precisamos permanecer nele. Vimos isso na mensagem passada, Jesus dizendo: aquele que obedece às minhas palavras, este permanece no meu amor, assim como eu obedeço a palavra do meu Pai e no seu amor permaneço. Lembram? Quem busca as coisas do mundo não tem o amor do Pai. Este é o ensino do Senhor Jesus, é o exemplo do Senhor Jesus, é o ensino dos seus apóstolos. A sua vontade é fazer a vontade do Pai. Qualquer filho de Deus, a sua vontade deve ser fazer a vontade do Pai. E não ter as coisas desse mundo. Todo mundo sabe que lá em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, Satanás pessoalmente tentou o Senhor Jesus, oferecendo para ele todas as coisas do mundo. Foi o que ele disse? Negativo. Eu sei qual é a vontade do meu Pai. E citou a vontade do Pai. Está escrito. Vamos ser felizes? Como a mocinha chama lá no programa dela? Então, meus filhos,
Só há um jeito. Façamos o nosso plano de vida orientados pelo Senhor das nossas vidas, seguindo o seu exemplo e os seus ensinamentos e os ensinamentos dos seus apóstolos, como nós lemos aqui. Porque somente aquele que faz a vontade de Deus é o que tem o amor de Deus na sua vida e é feliz nesse mundo, e assim permanece eternamente, desde aqui, eternamente, como o homem diz aqui, no finalzinho dos 3 versículos que ele disse. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O meu plano de vida tem que ter esse alvo. Eu tenho que estar focado nisso. Meus irmãos queridos, como esta é a palavra de Deus, assim será. Se a sua vida está focada nas coisas desse mundo, você é um maldito ímpio que não tem o amor de Deus. Então tem que rever isso. Aquele porém, finalzinho, aquele porém que faz a vontade de Deus, este permanece eternamente. Palavra de Deus, portanto, assim será. Que Deus nos conceda graça para o entendimento da sua palavra e mais graça para pô-la em prática, porque nós somos pecadores, a fim de que, mesmo pecadores, agora remidos, filhos de Deus, vivamos em obediência à sua palavra, concordes com a sua palavra, em harmonia com a sua palavra, desde agora, neste mundo inteiro que jaz no maligno, e que Jesus garante vai ficar cada vez pior. Mas é aqui que nós temos que viver demonstrando esse amor de Deus na nossa vida, que começa aqui e vai até a eternidade para louvor da glória do nosso Senhor. Amém.